E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? Cláudio Carrão, muito prazer. Falar mais sobre um período histórico do nosso país, dessa vez a respeito da República Velha. Pois é, certamente vocês já devem ter escutado esse termo, República Velha. Foi uma data que foi de 1889 a 1930. 1889 a 1930. República Velha. Olha, o pau quebrava, viu, gente? Não era brincadeira, não era fácil. Ô pessoalzinho pra gostar de encrenca, hein? Esse pessoal da República Velha. Sabe aquele pessoal que dá um boi pra não entrar numa encrenca, mas uma boiada pra não sair? Era exatamente o que acontecia na República Velha. Então, volto a repetir, foi de 1889 a 1930, mais especificamente a partir de 15 de novembro de 1889, quando houve a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca. O que é um marechal, Cláudio Carrão? Marechal, naquela oportunidade, era a patente mais alta do exército. Hoje não existe mais marechal, tá, turma? Hoje não existe, a não ser em uma situação de guerra. Você pode nomear um comandante, um marechal. Mas naquela época era o Marechal Deodoro da Fonseca, que por incrível que pareça era amigo de Dom Pedro II. Como assim, Cláudio Carrão? É, ele era um amigo. Só que naquela época você tinha um pessoal que auxiliava o monárquica, né? O monarca a tomar conta do país. Essa pessoa auxiliava. E ele era um desafeto de Marechal Deodoro. Os dois eram do exército, mas eram um desafeto do Marechal Deodoro. E o Marechal Deodoro, para não deixar aquela pessoa assumir o posto que já praticamente estava consolidado a presença daquela pessoa nesse posto, ele acabou arquitetando, achando uma maneira de impedir, né? E fez com que, através do exército, expulsassem o Dom Pedro do país, né? Dom Pedro foi para um exílio lá na Europa, né? E aí começou a história da nossa república, em princípio como governo provisório com o Marechal Deodoro, que ficou 1 ano e 3 meses como governo provisório, e depois ele fez a Constituição, a segunda Constituição brasileira. A primeira foi em 1824, né, com Dom Pedro II, e agora essa nova Constituição em 1891. Né? Mas ele ficou apenas 9 meses no poder, turma, porque ele foi deposto, ele teve que renunciar. Por quê? Existia o Cândido Melo. Quem era o Cândido Melo? Era o comandante da Marinha na oportunidade. A Marinha naquela época, turma, ela era formada essencialmente por ex-escravos. Então esses ex-escravos eles tinham uma diferença com o exército, porque o exército ganhava bem, tinha melhores condições de trabalho e a marinha não tinha essas condições, né? Mas houve um episódio que foi assim a gota d'água para que os marinheiros fizessem a primeira revolta da Armada. Por que a primeira, Cláudio Carrão? Porque depois viria a ter uma segunda revolta da Armada. Vocês sabiam disso? É. Então, esse episódio, na verdade, foi o Marechal Deodoro. Ele queria doar um porto, hein, gente? Como assim, Cláudio Carrão? Um porto? Um porto para um amigo dele. Só que, digamos assim, claro, o Congresso naquela oportunidade não ia deixar que isso acontecesse. Porque o regime já era constituinte. Então, na constituinte você não pode, você representa ali as pessoas, mas você não pode tomar esse tipo de providência. Então o Cândido Melo falou: rapaz, esse cara já está passando dos limites, hein? E pegou, mobilizou todo o efetivo dele ali e apontou os canhões para o Palácio do Catete, lá na Guanabara. Falando: olha, ou você sai ou eu atiro. Isso o Cândido Melo falando. Então, para Marechal Deodoro não tendo alternativa, né? Ele ainda buscou a alternativa do Congresso. O Congresso, rapaz, você arranjou essa encrenca, você que se entenda aí com o Cândido Melo. Né? E ele acabou renunciando, turma. E quem entrou em seu lugar? O Floriano Peixoto. Naquela época, a República, de 1889 até 1894, ela ficou conhecida como República da Espada. Como assim República da Espada, Cláudio Carrão? A República da Espada porque ela foi governada por militares, né? O Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Por isso que ela é República da Espada e durou até 1894.
O Floriano Peixoto, então, na saída do Marechal Deodoro, acabou assumindo a condição de presidente. Mas ele podia fazer isso? Não, não podia, era inconstitucional, turma, por um motivo muito simples. Porque vocês se lembram que eu falei que o Marechal Deodoro ficou 1 ano e 3 meses como governo provisório e apenas 9 meses como governo que a Constituição aprovava, legitimava ele. Por quê? Porque a Constituição acabava legitimando o governo dele, né? Então ele ainda não tinha cumprido pelo menos a metade a metade do mandato dele, ficou apenas 9 meses. Ele não tinha cumprido a metade do mandato. E a Constituição rezava que se, por exemplo, algum presidente morresse, ou saísse, ou renunciasse, o vice não poderia assumir, ele teria que convocar eleições. Tá certo? Então o Floriano Peixoto acabou assumindo de forma irregular. E isso gerou muita revolta, gente, principalmente a segunda revolta da Armada, ou Revolução da Armada, né? A mesma coisa. E porque as pessoas não admitiam que isso acontecesse. Mas o Floriano foi ficando, foi ficando, foi ficando e ficou. Acabou ficando. Né? Nisso, em 1893, começou a surgir um outro conflito no país. Conflito sangrento, hein? Rapaz, a coisa foi difícil, hein? Revolução Federalista. Certamente vocês já devem ter escutado isso. Ela durou de 1893 até 1895. Foram 2 anos e meio de pau quebrando, turma. Mas não foi fácil, era o pau quebrando efetivamente, né? Porque naquela época as coisas não eram fáceis, turma. Era pancada, era tiro, era bomba, né? Não foi fácil. A Revolução Federalista não foi diferente. E o que foi essa Revolução Federalista, Cláudio Carrão? Foi uma revolta, como as outras. Acontece que no Rio Grande do Sul tinha 2 partidos lá. Era um partido dos Maragatos, né? E o Partido Republicano. Né? Quem estava no poder naquele momento? Era o Cândido... Não, era o Júlio de Castilho, representando o país, que era o presidente da província, o Júlio de Castilho, representando o governo do Floriano. Só que esses maragatos que eram os federalistas, né? Começaram a ter uma disputa ali, uma disputa regional que depois viria a se tornar numa guerra civil, né? Inclusive esses federalistas, eles acabaram aproveitando essa segunda revolta da Armada e se unindo também. Então os maragatos acabaram se unindo com o Cândido Melo, que era o representante da Marinha naquela época, que estava revoltado com Floriano Peixoto, né? Então tinha aquela disputa lá no Rio Grande do Sul, que depois foi se ampliando aquela disputa, aquela briga ali. Inclusive o Floriano Peixoto, ele ficou conhecido como Marechal de Ferro, porque ele reagia com muita violência, turma, né? Mandava o exército efetivamente e resolvia as coisas. A pacificação que ele resolvia era na base na base da pancada, né? E naquela época, quem vencia as batalhas era quem conseguisse fazer o maior número de vítimas, né, do adversário, conseguisse anular os adversários, né? E teve muitas batalhas, turma, foram cerca de 2 anos e meio de briga, né? Entre o Rio Grande do Sul, que era esse partido republicano o Partido Republicano da Situação, liderado pelo Júlio de Castilho, que era o presidente da província, e esses maragatos, que eram os revoltosos, que não aceitavam. E o que é que eles queriam, Cláudio Carrão? Eles queriam mais liberdade federativa. Eles achavam o presidencialismo muito concentrado ali, não concediam liberdade. Então a briga deles era por liberdades, né? Pelo Estado mais atuante. Então essa era a briga deles. Turma, os números dão conta de que 12 mil pessoas acabaram morrendo. Foram uma das revoltas mais sangrentas do país. Foram 2 anos e meio, né? Uma das brigas maiores aconteceu na cidade de Desterro. Desterro? Isso, em Florianópolis, Santa Catarina. Aliás, Florianópolis tem esse nome em homenagem a Floriano Peixoto. Vocês sabiam disso? Foi em homenagem a Floriano Peixoto, porque ele venceu a batalha ali de forma... Ele enviou as tropas federais para resolver esse conflito lá no Rio Grande do Sul, entre os federalistas e os republicanos, né?
Ele, com medo que houvesse alguma ameaça ao governo do Júlio de Castilho, ele acabou mandando essas tropas federais para lá com o objetivo de aniquilar, né? Essa foi a revolta federalista que durou de 1893 a 1895, já no governo de Prudente de Moraes. E quem foi Prudente de Moraes, Cláudio Carrão? Foi o primeiro governador dessa segunda parte da República, que durou de 1894 até 1930. A República Velha ou República do Café com Leite. Como assim café com leite? Café com leite, turma, porque representavam os dois principais produtos de São Paulo com café e Minas Gerais com leite. Mas naquela época já se exportava leite, Cláudio Carrão? Claro que não. Minas Gerais ele produzia até mais café do que São Paulo, vocês sabiam disso? Essa denominação leite foi dada exatamente como uma forma de diferenciar do café com leite, porque um período ficava São Paulo no poder e outro período ficava Minas Gerais no poder, por isso República Café com Leite. E o povo, Cláudio Carrão, que povo? O povo não participava das eleições, não participava da vida política naquela oportunidade, o povo não participava, turma. Mas não tem uma história de voto de cabresto aí? O que é isso? O voto de cabresto, na verdade, era o seguinte: São Paulo e Minas Gerais criou condições para que eles pudessem se alternar no poder. E de que forma eles faziam isso? Eles deixavam poderes plenos, totais, para os presidentes das províncias, que nada mais era do que os governadores. E os governadores tinham uma total controle sobre os coronéis. E quem eram os coronéis? Eram os administradores regionais. Essa patente coronel ela era comprada, turma. Significava o homem mais forte ali da região. E esses coronéis eles tinham carta branca, né? Quem eles apoiassem ali, aquele seu subordinado tinha que votar naquela pessoa que ele apoiasse. Por quê? Porque o voto não era secreto. A pessoa ficava lá numa fila e ela dizia: vou votar em fulano, vou votar em cicrano. Agora você acha que com ele cercado ali de pessoas, né? De pessoas do coronel, de confiança do coronel, você acha que ele ia votar em outra pessoa, turma? Não tem como, era o voto de cabresto. E só podia votar as pessoas acima de 21 anos que soubessem ler. Os homens acima de 21 anos que pudessem ler. Mulher não podia votar. Então, naquela época, 80% da população brasileira não sabia ler, turma. Então as eleições elas eram controladas. Nem sempre essa República Café com Leite ganhava as eleições, mas na maioria das vezes acabava ganhando. Na maioria das vezes acabava vencendo por conta deste esquema. Porque o Brasil era formado tipo por esquema, turma. Né? Me ajuda que eu te ajudo. Do toma lá da cá, a política do toma lá da cá. Me ajuda aqui que eu te ajudo lá. Tá certo? Essa era uma prática muito comum, muito recorrente no Brasil, né? É bom que a gente se atenha a isso. Nesse período também houve a separação da Igreja Católica do Estado. Como assim a separação? Porque o presidente ele tinha ampla autonomia para legislar sobre as coisas da Igreja, né? Era a questão do padroado. Acho que certamente vocês já escutaram falar nessa palavra, padroados. Os presidentes recebiam do Papa a carta branca para atuar sobre a religião. Tanto é que a religião até então do país, a religião oficial era a religião católica. Era a religião católica. Mas a partir daí você passou a ter o Estado laico. Isto é, cada cidadão ele pode escolher a religião que ele vai praticar. Né? Então não foi fácil, hein, turma? Então você vê a revolta da Armada, né? A primeira revolta da Armada, a segunda revolta da Armada, né? O problema lá dos federalistas, a revolta federalista ou revolução federalista, tanto faz, tá, turma? Revolta federalista, revolução federalista, tanto faz, mas foi uma das mais sangrentas, né? Batalhas do país. Essa separação da Igreja Católica. Então você vê quantas coisas aconteceram. A bandeira, por exemplo, do Brasil, que tem lá aquelas cores azul, Cruzeiro do Sul, tem as estrelas representando os 27 estados. Foi dessa época, Estados Unidos do Brasil, como era conhecido, a República Velha.
né? Nós tivemos essa alternância aí, ora ficava São Paulo no poder, ora ficava Minas Gerais no poder, né? Então nós tivemos aí diversos presidentes, Hermes da Fonseca, Rodrigues Alves, tivemos inúmeros presidentes. Ela encerrou com o presidente Washington Luiz, né? Em 1930, com o Washington Luiz. Teve toda uma situação, né? Essencialmente foi nessa época que o Brasil começou a se industrializar, né? Em 1903 o Brasil adquiriu o estado do Acre. Vocês sabiam disso? Foi o Acordo de Petrópolis. O estado do Acre foi incorporado ao território brasileiro, porque naquela época existia a extração de borracha. E as indústrias automotivas no exterior, elas precisavam de pneus, precisavam de acessório para os carros, e justamente o Brasil exportava, né, esse tipo de produto. Então em 1903 o Brasil acabou adquirindo o Acre, me parece por 10 milhões, né, da Bolívia, adquiriu da Bolívia, tá, turma? Adquiriu o Acre da Bolívia, exatamente já visualizando essa questão da borracha. Portanto, muitas pessoas foram para aquela região norte do país, se estabeleceram lá, teatros foram criados, né? A elite acabou indo para lá, depois acabou um declínio, porque a concorrência também do Brasil com outros países que acabavam fornecendo borracha para a indústria automobilística também era muito grande. Nós tivemos em 1906 o convênio de Taubaté. O convênio de Taubaté, exatamente para quê? Para proteger os cafeicultores. O governo falava, ó, se tiver algum problema aí com o café, eu compro tudo. Isso era uma forma de proteger os cafeicultores. Mas teve uma situação no governo do Marechal Deodoro, turma, que foi muito importante, que foi o encilhamento. Encilhamento, Cláudio Carrão, nunca escutei falar sobre isso. Encilhar, turma, na verdade você colocar a sela no cavalo. Sabe aquelas corridas de cavalo que tem? Então, esse nome ele foi dado exatamente para ilustrar aquela época ali, né? É o encilhamento. O governo Marechal Deodoro acabou convidando Rui Barbosa para quê? Para ser o ministro da Economia. E o Brasil passava por muita crise, turma. Passava por muita crise naquela oportunidade. Foi um ano difícil, hein? Ano difícil. Coloca difícil nisso. Então o Rui Barbosa, o que é que ele fez? Ele falou, ó, já tenho uma ideia. Eu vou imprimir papel, vou imprimir dinheiro e soltar no mercado pro pessoal. Começou a imprimir dinheiro. Só que sabidamente, turma, isso aí não deu certo e nunca vai dar certo. Por quê? O Banco do Brasil ele tem suas reservas, tá certo? Naquela época era em ouro, né? Hoje em dia é em PIB, o Produto Interno Bruto, né? Naquela época era em ouro. Então ele tinha uma determinada quantidade de ouro. Então se você fabrica uma quantidade maior de dinheiro, né? Esse dinheiro ele vai ser dividido por quê? Por aquele ouro. Porque você fabrica o dinheiro de acordo com as reservas que você tem. Então se você fabrica uma quantidade muito grande de papel moeda, o que é que acontece? Aquele dinheiro ele fica desvalorizado. Por quê? Porque você tem uma determinada quantidade de ouro. Você só tem aquela quantidade de ouro. Então se você começa a fabricar muito dinheiro, quanto mais dinheiro você fabrica, mais esse ouro vai ser dividido. Tá certo? E foi o que aconteceu naquela época. É por isso que não se pode imprimir mais papel moeda do que as reservas que você tem. Não pode, porque senão o dinheiro desvaloriza. Ele fica desvalorizado, tá certo? Por quê? Porque a quantidade de riqueza continua a mesma. Só que se você fabrica muito dinheiro, aquele dinheiro ele fica desvalorizado. Você vai ter que repartir por aquela quantidade de riquezas que o Banco Central tem. Tá certo? Então o Banco Central não tem mais do que ele fabrica. Tá certo? Ele só tem aquela quantidade. Então por isso que não pode imprimir mais dinheiro. Isso não deu certo, turma, porque ele incentivou o crédito, só que as pessoas pegavam o dinheiro, na verdade começava a abrir empresas fantasmas, aquelas empresas não tinham giro, então as pessoas não conseguiam pagar o governo. Então o soneto ficou pior do que a emenda ficou pior do que o soneto. Foi uma coisa difícil. Isso foi conhecido como encilhamento em 1800, perdão, em 1890, o encilhamento, que foi esse plano do Rui Barbosa. O Rui Barbosa era um homem inteligentíssimo, né? Mas acontece nas melhores famílias, não é verdade, gente? Então, e você teve também esse governo,
esse convênio de Taubaté em 1906. Ele foi importantíssimo, né? Porque depois, em 1930, né? O governo começou a comprar, né? Durante a República Velha, o governo já começou a comprar esse café e começava a estocar. E o que é que o governo fez? Né? Vendia uma parte e a outra parte não tinha o que fazer, turma. Ele teve que queimou mais de 78 milhões de sacas de café, né? Um mundaréu de sacas de café foi queimado como forma de você valorizar o café. Portanto, vocês viram todas as encrencas que aconteceram nessa República Velha, né? Não foi fácil, hein? Não foi fácil. Desde o Dom Pedro lá ser deportado, desde a proclamação da República pelo Marechal Deodoro, o pau quebrava naquela época, hein, gente? Não era fácil. Então, em 1889, a proclamação da República, no dia 15 de novembro, né? O Deodoro ficou até 23 de novembro de 1891. Ficou 2 anos e 3 dias, né, num poder, sendo 1 ano e 3 meses como governo provisório e 9 meses como governo após fazer a Constituição de 1891, a nossa segunda Constituição. Depois você viu que teve todas as revoltas, né, a primeira revolta da Armada, que foram pelos marinheiros, cujos marinheiros naquela época, grande parte deles eram ex-escravos, né? O Cândido Melo lá apontando os canhões lá para o palácio do Catete, obrigando o Marechal Deodoro a renunciar, né? O que não acontecia com o Marechal Floriano Peixoto, hein? Floriano Peixoto era jogo duro, hein? Jogo duro, ele combatia violentamente as revoltas, não queria saber, pode vir, entendeu? Pode vir que eu me garanto, e não deixou o poder em nenhuma hipótese, né? O Marechal Floriano Peixoto, né? Ele combatia violentamente, era diferente do Marechal Deodoro, né? Que na primeira pressão que sofreu acabou renunciando, né? Ele ficou conhecido como o Marechal de Ferro, né? A patente Marechal que era mais alta naquela oportunidade do Exército. Hoje em dia não existe mais essa patente. Então você veja quantos acontecimentos durante a República Velha, hein? Essa República que foi dividida em duas partes, né? De 1889 até 1894 e depois a segunda parte, de 1894 até 1930, quando iniciou-se a Era Vargas, né? Alguns episódios naquela oportunidade, gente, o Washington Luiz ele foi o último presidente da República Velha, foi o Washington Luiz, que era um representante de São Paulo. Ele deveria apontar o Antônio Carlos, o mineiro, né? Lembra que eu falei que alternava-se no poder a política do café com leite? Então ele deveria indicar quem? O Antônio Carlos. Mas por que ele não fez isso, Cláudio Carrão? Por que ele não indicou? Ele rompeu com esse acordo? O que foi? Não, turma. O que na verdade acontecia é que ele tinha medo que o Antônio Carlos não continuasse a política de proteção que favorecia os cafeicultores. Ele tinha receio, então ele indicou um outro paulista, o Júlio Prestes. Tá certo? Ele acabou indicando um outro paulista, o Júlio Prestes, né? Ele deveria ter indicado o Antônio Carlos. O que é que a elite mineira fez? Ah, é assim? Tá certo. Nós vamos se unir ao Rio Grande do Sul, com Getúlio Vargas sendo candidato a presidente, e com a Paraíba, com o João Pessoa. João Pessoa, inclusive, foi assassinado, turma, no dia 26 de julho. Né? Isso aí, inclusive, foi um dos motivos, uma das bandeiras, né? Que houve a contestação, né, por parte de Getúlio Vargas sobre a lisura daquelas eleições. Porque São Paulo acabou ganhando as eleições. O Júlio Prestes acabou ganhando as eleições. Fala, poxa vida, Cláudio Carrão, apesar de Minas Gerais ter se unido com o Rio Grande do Sul, ter se unido com a Paraíba, São Paulo ainda ganhou, turma. Porque naquela época, lembra que eu falei para vocês do voto de Cabresto? Era complicado, rapaz. Era muito complicado. O esquema ele era feito, parece com cartas marcadas, sabe? O voto de Cabresto, não é verdade? Né? Então ganhava quem eles queriam, não é verdade? Então ficava um ambiente muito propício para as fraudes. Um ambiente muito propício para as fraudes, né? E acabou esse questionamento por parte do perdedor, por parte de Getúlio Vargas. Fala, poxa vida, eu acho que teve maracutaia aí, hein?
Acho que teve maracutaia aí. Então, o que é que o Getúlio Vargas fez? Começou a armar um golpe, começou a marchar em direção ao Palácio do Catete. Exatamente como forma de depor o Washington Luiz. O Washington Luiz não tinha o que fazer, turma. Chegou lá aquele pessoal. E aí, como é que é? Pode arrumar suas coisas, porque... Entendeu? Todo mundo armado. Ou ele ficava, ou ele pagava com a própria vida e ia fazer o quê? Não tinha o que fazer. Né? Mas o estopim foi aquele movimento que houve aqui em São Paulo. No dia 23 de maio, vocês se lembram, né? Que eu já contei no outro episódio. Dia 23 de maio de 1932, né? Foi o estopim, foi aquele ali, de 1930, melhor dizendo. Foi o estopim, foi aquele ali, né? Que houve aquelas mortes por parte... Não, ali foi a Revolução Constitucionalista, perdão, turma. O estopim foi essa morte que houve por parte do João Pessoa, né? Foi essa morte que houve no dia 26 de julho. Aquilo ali foi usado como bandeira política para que Vargas acabasse agindo, né? E ele questionou, foi lá e fez a deposição de Washington Luiz e acabou ficando no poder. Né? E depois vem aquela questão de toda a Revolução Constitucionalista que eu já contei num vídeo passado aqui para vocês. Aí sim, que foi a questão do MMDC no dia 23 de maio de 1932, né? É preciso a gente diferenciar os assuntos. Aí sim, em 1930, no dia 3 de novembro de 1930, iniciou-se a Era Vargas, né? Um longo período da Era Vargas, hein? Mas isso vai ficar para um outro episódio, tá certo? Um grande abraço a vocês, muito obrigado pelo carinho, espero ter explicado um pouco da República Velha. Muita gente ficou me perguntando, um grande abraço a todos aqui. Cláudio Carrão.